Isso também é legal? Tendo ouvido isso, sua namorada respondeu que isso significa que agora eles vão salvar as pessoas mais. Doc respondeu que é claro que ele vai tentar, mas ele não acha que será capaz de salvar. Todos vão cerrou o punho e olhou para seu camarada com um sorriso. E então disse a ele para não se preocupar. E ela cuidaria disso. Doc pensou o privilégio do rei da imortalidade é... Claro. Legal. Mas a limitação é muito desagradável. Ele não pode matar sua própria espécie. Assim que ele mata uma pessoa, ele perderá imediatamente seu título real. E, em qualquer caso, ele não tem vontade de matar ninguém. Galinha olhando na frente dele. Disse que existem muitas habilidades diferentes aqui, semelhante a algum tipo de romance de fantasia. Homens e Guck imediatamente se virou com medo. E Doc olhando com raiva para eles. Respondeu que era bom que todos permanecessem seguros. Ele pensou, quem teria pensado que esses dois tinham sobrevivido? Mesmo que ele não ousasse deixar escapar algo. Cozinheiro, sorrindo, perguntou por que o Doc de repente se tornou tão educado com eles. Doc respondeu que ele não precisava mais interpretar o personagem principal. A propósito, deixe-os desistir de seus telefones. Ele estendeu a mão em direção a eles e disse-lhes para fazê-lo o mais rápido possível. Pegando o telefone, ele disse que agora ele estava jogando sozinho. E Guck, com lágrimas nos olhos, respondeu que Doc tinha acabado de dizer que ele não estava mais jogando. O personagem principal, então, o protagonista pensou que quase todos os itens que ele tinha foram queimados. Na chama do dragão, ele está mais preocupado em perder seu telefone. De repente, uma mensagem apareceu em seu telefone, que ele poderia sincronizar informações em um novo dispositivo. Ele se perguntou o que ele deveria fazer. Se o arquivo do autor desapareceu, olhando para o download, Doc ficou surpreso e se perguntou o que era. Então uma mensagem apareceu no telefone, que o download foi concluído. 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Doc virou-se para os homens e pensou que ele estava interessado. E aqueles que desceram puderam ler. Ele precisava ter cuidado. Então, é assim que funciona. Um arquivo não pode simplesmente desaparecer tão facilmente. Que até as constelações em Takayama não têm acesso. De repente, Doc olhou para o lado surpreso. Uma mensagem apareceu na frente dele. Prakob escreveu que por causa dele, ele foi chamado ao departamento novamente. Doc, olhando em volta, perguntou como tudo foi lá. Prakob respondeu com raiva que ele estava quase virado do avesso lá. Que tipo de habilidades ele recebeu? Porque não há informações sobre ele, mesmo no mais alto nível de gestão. Doc respondeu que pergunta se será punido. Prakob respondeu que, felizmente, ele é um excelente advogado. Então, tudo mais ou menos se acalmou. Eles concluíram que suas habilidades são de um nível bastante baixo e não há tantos deles. Doc calmamente olhou para o lado e pensou que, como ele pensava, é bom que ele não tenha bombeado especificamente forte.
passivos falam sobre, disse que sua vitória sobre o dragão não pode ser considerado uma farsa de fato. Houve quem votasse na penalidade. Mas o grande Tocobai decidiu deixar tudo como está. E, em geral, ele não deveria ter muitos olhos curiosos aqui. Doc olhou para a esfera amarela que apareceu. E então Takobi disse que aconselha ter cuidado. Porque o outro Takobi, responsável por esta área, não está feliz com ele. O teste de credibilidade é bastante semelhante ao imposto. Investigação em seu mundo. Será difícil para ele por um tempo. Tikabu apareceu na frente do Doc, usando óculos e com pequenos chifres. Ele disse que havia algumas circunstâncias. Então eles estavam atrasados com a recompensa e ele pede desculpas. Mesmo que tardiamente, agora ele está pronto para dar-lhe a recompensa. Doc calmamente olhou para o sistema. Mensagens que diziam que ele recebeu 3.000 moedas para limpar um cenário oculto. 15.000 moedas por matar um dragão. Amuleto protetor para a primeira vitória sobre um pequeno desastre. E no futuro, representantes do povo imutador, vai trotelô mais amigável. Doc pensou que o amuleto protetor do imutador. Pessoas era uma coisa adequada. Para o quinto cenário, seus camaradas atrás. Assisti às mensagens do sistema em choque. E Doc pensou olhando ameaçadoramente na frente dele. Que lhe parecia que os outros companheiros também recebeu boas recompensas. Mas foi ele quem derrotou o desastre. Ele não recebeu muito pouco. Paracoba em seguida olhou para o Doc ameaçadoramente e disse que, no entanto, devido a ações excessivamente ativas, eles identificaram um problema no script. Paracoba deu alguns passos à frente. E então disse que, na gestão, mas que o nível de encarnações presente não corresponde ao próximo cenário. Em conexão com isso, foi tomada a decisão de aumentar a complexidade dos cenários. Nesta área, Paracoba sorriu e estalou os dedos. E Doc se perguntou se ele havia aumentado a dificuldade. Doc olhou para as mensagens do sistema com medo. Eles disseram que a hora de completar o quarto cenário foi drasticamente reduzido. Havia 48 horas. Saiu antes do final do quarto cenário. E então uma mensagem do sistema apareceu. Que se a estação não fosse capturada dentro de 48 horas, todos os membros do grupo morreriam. Então uma enorme mensagem do sistema apareceu que o cenário principal era a captura da bandeira. A complexidade da condição. Todas as estações recebem um puxão de bandeira. Você precisa proteger o seu. Se a bandeira de outra pessoa aparecer, seu dono determina o destino de sua estação. O benefício só pode ser controlado por um representante da estação. Cada estação tem sua própria estação-alvo. Você precisa capturar a estação-alvo dentro o tempo concedido de outra forma. Todos os participantes morrem. Sua estação-alvo é Shangxin. Limite de tempo, 12 dias. Recompensar 2.000 moedas. Penalidade por falha,
desconhecida. Doc leia cuidadosamente as linhas. Que os membros de sua estação estão morrendo e sua estação-alvo é Chang'e-sim. Somos então transportados para Sam. Ela olha para o lado com medo. Ela com a boca bem aberta. Olha para o lado surpreso. Seus amigos aparecem na frente dela. Corra para a frente com pressa e pergunte: o que aconteceu? A Min, olhando para o lado, com medo, estendeu o dedo e disse: o que havia algumas cabeças abaixo. Homens olhando para as cabeças decepadas. Disse que estes não eram os apóstolos. Então Doc cerrou os dentes ameaçadoramente e perguntou: onde você Junialque foi? Então outra cabeça decepada voou pelos trilhos. Todos olharam para ela com surpresa. E então Doc olhando para o túnel chamado Jinjon. Caminhou lentamente ao longo dos trilhos. Olhando para isso, Doc pensou que ele estava perseguindo o homem em fuga. Para acabar com ele, June franziu as sobrancelhas. Raiva veio para a frente. Então o Doc achou que isso era impressionante. Mas agora para quem eles deveriam fazer perguntas? De repente, a cabeça no chão começou a dizer que quem arruinou seu plano foi ele. Doc olhou para baixo com medo e se perguntou o que estava acontecendo. A cabeça deitada no chão sorriu. E Doc pensou que sua cabeça havia sido cortada. Mas ele ainda estava vivo. Doc e seus camaradas caminharam ao longo dos trilhos. Ele, olhando para o lado, perguntou como eles conseguiram reunir todos os profetas tão rapidamente. Meng respondeu que havia um homem que colecionou todos eles. Ele, franzindo as sobrancelhas, lembrou como ele falou com aquele homem. Então, disse quase imediatamente após o final do primeiro cenário. Ele veio para a estação onde ele estava. Se apresentou como apóstolo. E disse que tinha lido a revelação até o fim. Foi ele quem se ofereceu para se juntar ao profeta. Homens franzindo as sobrancelhas e olhando para frente. Continuou a dizer que a coisa mais estranha era que coisas semelhantes aconteceram em outras estações. Doc olhou para Guk e disse-lhe para esperar. Porque ele ainda estava no deixe Guk tirar as calças. E enquanto isso, Min, continue você a dizer. Eles acharam difícil de acreditar que apenas uma pessoa poderia fazer tudo isso. Eles o chamam de primeiro apóstolo. Somos levados ao primeiro apóstolo com a cabeça decepada, que se deita no chão e sorri. Doc pensou que este deve ser o rei dos apóstolos. Doc, franzindo as sobrancelhas. Pensei que isso não poderia ser verdade. Para sobreviver com a cabeça decepada, você precisa de uma habilidade que, mesmo em habilidade de sobrevivência, há apenas um casal que ele nem sangra. É realmente possível. Doc pulou e a cabeça do primeiro apóstolo começou a dizer que isso é incrível. Ele não apenas fingiu ser o personagem principal, mas foi até capaz de enganar os apóstolos e tirar o dragão deles. O que ele é mesmo? Doc pensou que isso significa que se sabe quem ele é. Tal John silenciosamente assistiu sua conversa e Doc, inclinando-se para a cabeça, perguntou. E ele pensou que assim que o cenário começou,
Ele reuniu todos que desceram. Ele pode se mover entre as barreiras como quiser. Mesmo que ele corte a cabeça, ele não morre ou sangra e diz que é o único leitor que leu todas as revelações. Até o fim, Doc imaginou um grupo de pessoas em sua cabeça e se perguntou sobre a capacidade de criar avatares. Então ele se inclinou para a cabeça do primeiro apóstolo. E pensei que nas formas de sobrevivência, esta era uma habilidade muito rara. Apenas alguns poderiam obtê-lo. Aqueles que dedicaram suas vidas à criatividade. Ou pessoas cujas personalidades se tornaram múltiplas devido a trauma psicológico. Olhando para o rosto sorridente do apóstolo, Doc disse que talvez ele tivesse um segundo depois. O rosto do primeiro apóstolo ficou pálido. E Doc perguntou o que ele era o autor de. Doc imaginou um apóstolo sorridente em sua cabeça. Então, pensei, um escritor é uma das poucas profissões e métodos de sobrevivência que permitem criar avatares. Se esse cara for realmente um escritor, então isso explica todos esses milagres que ele criou. Doc, inclinado. O apóstolo perguntou se ele era um escritor. Um mapa aparece na nossa frente. Eles estão na estação Chungro e sua estação-alvo é Changzin. Todas as pessoas olharam na frente deles com surpresa. O apóstolo arregalou os olhos. Anne olhou para a frente com surpresa. Doc, inclinado, pensei, agora ele tinha certeza de que este não era seu corpo real. Mas um avatar, o apóstolo sorriu e riu. Então disse que o escritor, ele significa o autor da revelação. Doc descobriu rapidamente. Doc olhou para baixo com surpresa. E o apóstolo disse que foi ele quem criou a revelação. Doc, franzindo as sobrancelhas, olhou para o lado. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que a habilidade única, leitor onisciente, foi ativado. Ele perguntou o que ele estava dizendo, que ele havia escrito uma revelação. E então ele pensou que o apóstolo estava falando algum tipo de bobagem. Ele não perguntou sobre isso. Doc, sorrindo, olhou na frente dele. O apóstolo disse o que exatamente. E ele é o único que o possui. Uma mensagem do sistema apareceu na frente do Doc. Que Junho ativou a habilidade do detector de mentiras. O protagonista pensou sobre o que isso significa. Eu me pergunto o que mais ele vai dizer. De repente, Doc olhou na frente dele surpreso. Ele viu uma mensagem do sistema que o personagem de June confirmou que o que foi dito era verdade. Doc franziu a testa e olhou para o apóstolo com medo. E então se perguntou se ele realmente tinha um arquivo. O apóstolo sorrindo, deitado no chão. E Doc, novamente, pensei que ele era realmente o autor de Métodos de Sobrevivência. Ele se lembrou de como tinha lido a novela com interesse. E pensei que isso não poderia ser verdade. Doc olhou ameaçadoramente na frente dele. E então disse ao apóstolo para dizer exatamente que tipo de revelação ele estava falando. Ele pensou que precisava se acalmar e coloque o aperto nele. E então o apóstolo disse que ele sabe por que está perguntando.
este é um ótimo documento abrindo o futuro. Doc, olhando para sua cabeça, viu uma mensagem do sistema. Naquele junho, confirmou que o que foi dito era parcialmente verdadeiro. O protagonista se perguntou: o que isso significava parcialmente? Então, de repente, o apóstolo disse que agora era a vez dele perguntar como ele sabia sobre sua operação com os apóstolos. O cara deitado no chão sorriu e perguntou que Doc também era um profeta. Doc respondeu que ele disse que escreveu pessoalmente a revelação, mas não sabia a resposta. O apóstolo revirou os olhos, sorriu sarcasticamente, riu e respondeu que se o autor fosse todo-poderoso, então todos ficariam entediados. Doc pensou que esse cara definitivamente não era o autor. Ele se lembrou de seu telefone e da mensagem nele. E então pensei que se ele fosse o autor, ele reconheceria seu único leitor. Embora isso seja bastante curioso. Doc olhou na frente dele surpreso. E então, o apóstolo continuou a dizer que pensava que o último apóstolo era uma garota sentada na prisão de Siad, mas havia alguém como ele escondido em algum lugar. O protagonista perguntou o que era a prisão de Siad-Umar. Então, o Sudoate respondeu que parece que ele não sabe tudo ainda. A cabeça deitada no chão sorriu e disse que deixe-os fazer um acordo, deixe o Doc responder quem ele é. E então ele vai compartilhar algumas informações. Ao qual o protagonista respondeu que ele não acha que tenha informação que é necessário. O apóstolo riu e respondeu que Doc estava comemorando sua vitória. Muito cedo, Doc começou a subir. O apóstolo disse que este não era seu corpo real. Ele foi apenas um pouco sortudo, mas de repente o protagonista interrompeu o apóstolo e respondeu que conhecia o futuro. O apóstolo olhou para frente com medo e perguntou o que isso significava. Doc calmamente olhou na frente dele e respondeu que o conhecia muito mais do que ele. Ele pensou que Junho estava agora seguindo seu diálogo. E era hora de eles adicionarem um pouco de tempero. John ficou em silêncio por perto. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, confirmando que o que foi dito era verdade. O apóstolo olhou na frente dele com surpresa. Então disse que isso é um absurdo. Como ele pode saber mais do que ele realmente? De repente, Doc olhou para frente com medo e se perguntou: e se esse cara fosse o mesmo? Então, Doc, olhando para baixo, pensou que, tanto quanto ele se lembra, não há cópias piratas do romance, porque não era particularmente popular. Mas se este é o mesmo bastardo na frente dele agora, Doc, olhando para o rosto surpreso do cara na frente dele, perguntou como era ser um ladrão. Ele se perguntou, ele não ficaria surpreso se tivesse uma cópia. E seu amplo conhecimento do romance. Então Doc colocou as mãos em seu cinto e, sorrindo, perguntou o que ele ainda estava fazendo com isso. Isso é uma revelação. Então ele pensou que o apóstolo estava preocupado, o que significava que ele era definitivamente aquele bastardo. Von e os outros olharam para o que estava acontecendo. Surpresa
e o Doc perguntou que vida boa ele tinha. Olhar para ele com tanta precisão e por quem o verdadeiro autor sofreu tanto, e ele pensou porque era tão estranho. Suas informações têm buracos em alguns lugares. O apóstolo continuou a olhar para frente com medo. E Doc disse que talvez ele parasse apenas lucrando às custas dos outros. O apóstolo cerrou os dentes e Doc adicionado que o mundo se transformou em Deus. Sabe o que? E ele ainda estava fazendo isso. De repente, o apóstolo abriu bem a boca e gritou para Junho. Ele franziu a testa e gritou para ele se juntar a ele. Junho olhou calmamente à frente. O apóstolo disse que ele sabe tudo o que é dito na revelação. Neste mundo, só ele pode levá-lo até o fim. Doc, sorrindo, pensei que em algum lugar ele já tinha ouvido isso. O apóstolo continuou a dizer que Junho deve pensar com cuidado. Ele não pode passar pelo cenário 46 sozinho. Para derrotar Anna Croft ou Zaratustra. Ele deve se unir a ele, Junho calmamente olhando para frente. Respondeu que nunca tinha ouvido falar de nenhuma revelação. O apóstolo gritou que isso parecia uma previsão. Ele viu seus atributos. Ele foi o último daqueles que desceram. O olho de John, então, e uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que ele havia ativado a habilidade de olhar do sábio. Doc olhou para o lado com medo. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que o segundo estágio da habilidade única do leitor onisciente foi ativado. O apóstolo rolou no chão, gritando para June matar esse cara. Ele mesmo sabe que é perigoso. Ele fingiu ser ele e também mudou o futuro. Doc cerrou os dentes e os punhos. Ele se perguntou por que isso estava acontecendo agora. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que a habilidade não pôde ser ativada. Devido a muito cansaço, Doc olhou ameaçadoramente para a cabeça. Deitado no chão, e respondeu que ele mesmo tinha feito isso. O apóstolo gritou que isso é diferente. Deixe June ir com ele, se ele quiser. Ele pode jurar que está pronto para qualquer coisa. Ele nunca vai Trilo Junho puxando sua espada. Deu alguns passos à frente e disse que um cara se autodenomina um profeta. O segundo diz que ele escreveu uma revelação. June colocou o pé na cabeça do apóstolo. Doc Sharishin recuou. John, então disse que se ele conhece o futuro, ele deveria dizer a ele. John puxou sua espada em direção à garganta do Doc. Doc olhou para frente com medo olhando na frente dela. Ameaçadoramente gritou que estava fazendo. E June respondeu calmamente que ele estava perguntando como o apóstolo pensava. Se ele o mataria agora ou não. Junho, olhando para baixo ameaçadoramente, disse que se ele conhece o futuro, então sua escolha também. Doc se perguntou por que ele estava fazendo isso de novo. Ele estava doente. O apóstolo gritou que é claro que ele deve ser morto. Um segundo depois, Junho esmagou a cabeça do apóstolo.
Ele embainhou sua espada e disse que ele só sabia moer com a língua. Doc olhou na frente dele surpreso e pensou que June o havia escolhido. June olhou para o Doc ameaçadoramente. E então ele se virou e caminhou ao longo dos trilhos. Doc, olhando para ele, gritou ameaçadoramente onde ele foi. Doc correu e depois gritou que tal li, dia oi. June franziu a testa e respondeu que, desde que o futuro mudou. Então ele precisava mudar seus planos. Doc respondeu que seria melhor ficarmos juntos. E ele poderia ajudar de repente. Junho parou. Ele recorreu ao Doc e disse que havia pago sua dívida. E até deixou a bandeira para ele. Ele não podia sair da estação enquanto estava no grupo. Ou ele queria ser punido. Uma mensagem do sistema apareceu na frente do Doc que, com a ajuda da habilidade de punição, ele, como representante, pode controlar a vida e a morte dos membros do grupo. E também Punilos John tirou sua espada. E Doc levantou as mãos com um sorriso. E respondeu que sabe qual é o seu plano. Para ir em direção a John Woo e lutar pela bandeira. Seu objetivo é terminar o caminho do rei. E pegue a bandeira preta. Doc sorriu e disse que poderia ajudar. June franziu a testa e respondeu que ainda valeu a pena apenas tirar a bandeira do Doc. O protagonista sorriu e respondeu que poderia tentar. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que ele queria usar punição a um membro do grupo de June. John olhou para trás ameaçadoramente. E Doc respondeu que parecia que a espada de John ou sua língua era mais rápida. Eles se entreolharam por vários segundos. Somos transferidos para a estação Chimuelo. Doc diz que não há necessidade de ir para Chongo. É melhor ir para o norte. Eliú ajudará a derrotar o rei tirano e tomar seus territórios. June respondeu que ele poderia lidar com isso sozinho. E o Doc disse que faltavam 48 horas. Até o final do quarto cenário. June silenciosamente olhou para frente. E então o protagonista disse que ele pensa que pode capturar 20 estações durante este tempo e obter uma bandeira preta. E ele também tem motivos para ir para o norte. June olhou ameaçadoramente na frente dele. E Doc perguntou que ele realmente decidiu abandonar sua família. John começou a tirar sua espada, olhando ameaçadoramente na frente dele. E Doc esticou as mãos para cima e disse a ele para se acalmar. Ele tem boas intenções e ele realmente quer ajudar. Vão junto com os outros. Olhou para o que estava acontecendo com medo. June disse que não havia boas intenções. O que ele precisava, Doc pensou que, como de costume, ele estava correndo em frente. Ele disse que tudo era simples. Deixo dizer-lhe algo. Doc olhou para a cabeça esmagada do apóstolo e perguntou: quais são os nomes os atributos do cara cuja cabeça ele esmagou? Um deles deve ser o último a descer. June perguntou. E o outro? Olhando para a estação manchada com o sangue de Shenero. Alguém perguntou o que no final. O que ele é de qualquer maneira. Doc cruzou os braços e olhou para baixo.
Homens e Guck estavam sentados de joelhos. Na frente dele, Doc se perguntou se ele deveria dizer a eles. Pato levantou a mão e Doc disse que o regressor infinito da classe SS. Ele tinha ouvido falar de tal romance. Guck respondeu que tinha lido. Não foi em primeiro lugar. Homem que estava sentado ao lado dele respondeu que era verdade agora. Ele também se lembrou de Doc abaixando a cabeça. Pensei que sim, se esses caras lessem formas de sobrevivência. Então eles provavelmente têm interesse em romances da web. Min virou-se para seu camarada e disse que muitos gêneros foram misturados lá. Guck respondeu que de qualquer maneira era interessante. A imagem de que foi João. regado com moedas apareceu na frente do Doc. Ele pensou que, um dia, quando ele estava lendo Métodos de Sobrevivência, ele acidentalmente viu nas melhores notícias hoje um regressor psicopata com regressões infinitas. Suporte para excelentes constelações. Um sistema de streaming de internet. Um jogo de sobrevivência com missões de compensação absurdas. Regressor infinito classe SS. Doc com os braços cruzados, senta-se ao lado de seus subordinados. Ele disse que o primeiro apóstolo é o autor desse romance. Um regressor infinito da classe SSS. Min e Guck olharam na frente deles em choque. E Doc pensou. E se ele pensasse em quem o enredo é bastante comum, mas muitas partes idênticas? Doc lembrou-se dos comentários que fez. Ele estava chateado e olhando na frente dele. Pensei que, é claro, comentários negativos caíram sobre ele. Gancho gritou que era plágio. E o protagonista respondeu que era exatamente isso. Homem e seu amigo se entreolharam. E Doc disse que ele provavelmente tem o arquivo original deste plágio desde que ele roubou este romance. Ele conhece aproximadamente eventos futuros. Doc colocou a mão no queixo e pensou. E os homens perguntaram, isso não significa que é impossível derrotá-lo se ele plagiou o romance inteiro? Doc respondeu que definitivamente nem tudo. Ele só pegou o começo. Para que no caso de o roubo vir à tona, seria possível sair. Doc cruzando as pernas. Continuar a dizer que, com o tempo, haverá cada vez menos informações que ele conhece. Homens sentados no chão perguntaram por que ele tem tanta certeza. O protagonista respondeu que ele só sabe pelo caminho. Ele tem isso para ele estar. Ele pensou que depois do capítulo 100, ele era o único leitor. Não muito longe do Doc estavam seus camaradas, que estavam ajudando pessoas homens. Continuou a dizer, Doc havia dito anteriormente que o rei tirano derrotou os profetas, ao qual o protagonista respondeu que sim, quando eles foram capturar a estação Shang-Tsing. Ele deixou alguns vivos para que eles lhe fornecessem informações. Ben e Guck se entreolharam e Doc sorrindo. Perguntou que isso era realmente ótimo. Ele pensou que faltavam 48 horas. Até o final do cenário. Seria muito difícil derrotar o rei tirano.
durante este tempo. O Doc e os subordinados olharam para ele com surpresa. E ele disse que eles devem confundir o rei e dar-lhe parte das revelações. Doc então sorriu e disse que de agora em diante eles